Na aula de hoje, ainda dentro de macroeconomia, vamos falar sobre a inflação. Inflação é um processo onde ocorre um aumento persistente generalizado dos preços dos bens e serviços. Ou seja, a inflação ocorre quando acontece um aumento contínuo dos preços. Esses aumentos de preços não podem ser confundidos com variações de preços de alguns produtos, por exemplo, a variação de preços de produtos agrícolas nos períodos de safra e entre safra, que são comuns na economia. A inflação é caracterizada pelo aumento de preços de todos os bens produzidos pela economia. A inflação tem diversos pontos negativos. Um dos principais pontos negativos é a contínua perda do poder aquisitivo da moeda. Por exemplo, um trabalhador recebe um salário de R$1.000 no início do mês. Com esse salário, ele consegue pagar o aluguel, a alimentação, o transporte e suas demais despesas. Agora, vamos imaginar que no próximo mês, aquele mesmo salário não consiga pagar suas despesas. O trabalhador continua recebendo o mesmo salário. O que ocorreu foi a perda do poder aquisitivo da moeda, ou seja, o trabalhador com a mesma quantidade de moeda, no caso do nosso exemplo R$1.000, não consegue mais adquirir todos os bens que adquiriu no mês anterior. A inflação é medida pela variação dos índices de preços. Esses permitem calcular a média da variação relativa dos preços de um conjunto de bens e serviços em uma sequência de períodos de tempo. A taxa da inflação é a variação percentual do nível geral de preços, medido geralmente ao longo de um mês. O governo do país é o único que pode emitir moeda. Muitas vezes, essa emissão é feita para estimular a atividade econômica em períodos de recessão. Entretanto, a emissão de moeda provoca a perda de seu valor. A persistência em continuar emitindo moeda provoca o processo inflacionário. O governo emite moeda mesmo sabendo que a sua emissão, em descompasso com o tamanho do produto da economia, causa inflação. A emissão de moeda, no entanto, se faz necessária porque precisamos da moeda para realizar as trocas na economia. Imagine como seria difícil a nossa vida de hoje se não tivéssemos moeda. Você teria que trocar o que produz com outro produtor. Não seria fácil encontrar alguém disposto a trocar o arroz que você precisa pelo feijão que você produz. E, além disso, trocar nas quantidades que você precisar. A emissão de moeda, ela só causa inflação se a oferta de moeda crescer mais depressa do que a procura. As consequências da inflação dependem de quais são os índices de inflação, ou seja, as consequências em uma economia que enfrenta uma inflação de 5% ao ano são diferentes de uma que enfrenta uma inflação de 100% ao ano. Sob a distribuição de renda, os trabalhadores que recebem rendimentos fixos são os mais prejudicados, pois têm a sua participação na renda reduzida. Os proprietários, empresários, profissionais liberais e até o governo têm condições de repassar os aumentos causados pela inflação para o consumidor através do aumento de preços. Sobre a balança comercial, podemos dizer que, com a inflação, os preços dos bens e serviços tendem a ficar mais caros que os importados, fazendo com que as pessoas aumentem suas compras de mercadorias importadas. A alta taxação desses produtos através dos impostos é uma forma do governo evitar esse desequilíbrio, ou seja, como os produtos importados ficam mais baratos, a tendência é que as pessoas comprem esses produtos importados. Para evitar que isso aconteça e se compre produtos no próprio país, o governo aumenta a taxa de impostos sobre esses produtos importados. A inflação alta, ela desestimula as exportações, pois com o aumento dos preços os produtos se tornam caros e por isso menos competitivos internacionalmente.
A inflação, então, estimula as importações e desestimula as exportações, tornando a balança comercial desfavorável. Sobre as expectativas, podemos dizer que a incerteza dos empresários a respeito das taxas de lucros futuras faz com que eles diminuam os investimentos, reduzindo a capacidade produtiva do sistema econômico. A inflação tende a corroer o valor de arrecadação fiscal do governo devido à defasagem existente entre o momento que ocorre o fato gerador, ou seja, o fato que leva à incidência de impostos, e o momento do recolhimento efetivo do imposto. Quanto maior a inflação, menor a arrecadação real do governo.